Olá, eu sou o Diego Demiciano, seu professor de Direito Digital. E nós estamos aqui para mais uma aula. Seja muito bem-vindo, é com muita satisfação que eu vos cumprimento agora, onde quer que estejam. E vamos para a nossa segunda aula de Direito Digital. Se você puder me acompanhar no material, nós vamos tratar hoje, continuando a falar do tema Direito Cibernético, de uma lei muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Essa lei é muito importante porque ela modifica a atuação das empresas. Nós falaremos também de Marco Civil da Internet e também da herança digital. Bom, seguindo o nosso material, as competências a serem desenvolvidas são conhecer e aplicar institutos, conceitos e fases e elementos da Lei Geral de Proteção de Dados, conhecer e aplicar o Marco Civil da Internet e a importância da herança digital em um mundo globalizado. Estamos na nossa segunda aula e, como eu disse a vocês, eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês. Bom, seguindo, a primeira situação é a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, sei que já fiz isso na aula passada, mas eu gostaria que vocês me acompanhassem aqui num raciocínio. Imagine quantas profissões vocês conhecem hoje, ou quantas atividades comerciais que não dependem de dados. Eu desafio vocês a trazer qualquer profissão ou qualquer empresa que não dependa, né, que a própria atividade não dependa. Hoje, qualquer profissão precisa lidar com o tratamento de dados. Mas, professor, inclusive a pessoa que tem uma fazenda, sim, o tratamento de dados é necessário para o melhoramento da fazenda. O próprio agricultor precisa de dados para lidar com a sua fazenda. O próprio agricultor produz dados que são fornecidos a outras empresas de tecnologia, como, por exemplo, as que fornecem o maquinário, as que fornecem os insumos agrícolas. O professor também é advogado. Eu, como advogado, preciso de dados, seja para conhecer do mercado no qual eu trabalho, eu preciso de dados para saber sobre jurisprudências e outras situações, ou seja, eu consulto os dados dos tribunais de justiça. Eu preciso de dados que são utilizados em ferramentas jurídicas para administração de processos. No meu escritório, eu tenho pelo menos 3 ou 4 softwares que eu preciso pagar para utilizar nas mais diversas funções que eu desempenho. Você também, quando você adquire algum produto, quando você faz consultas na internet, quando você utiliza as redes sociais, você está incessantemente trocando dados. Você está fornecendo dados para as pessoas que querem te conhecer. Você está recebendo dados, né? As fotos que você enxerga em qualquer das mídias sociais, as mais diversas postagens, a gente tem as redes sociais são de música, de opiniões profissionais, de textos, de livros. Tudo isso está digitalizado, tudo isso está disponível na internet. E se você está na internet, se o seu trabalho está na internet, se você desempenha qualquer atividade na internet, você está ou oferecendo, ou fornecendo dados, ou recebendo. Na maioria das oportunidades, fazendo os dois. Bom, professor, eu sei disso. Isso não é novidade para mim. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem justamente para regulamentar a utilização de dados. Mas, professor, como os dados são utilizados? Como os dados são feitos? Bom, por que os dados pessoais precisam ser utilizados? Bom, esses dados pessoais, eles têm uma infinidade de utilizações. Por exemplo, como eu disse há pouco, você utiliza uma rede social e você
tem contato com algum produto. A partir do momento que você ingressa naquela rede social, você consente ou não com a utilização dos seus dados pessoais para que a empresa busque produtos que vão se interessar pelo seu perfil. Você provavelmente saiba disso, né? Mas se você não sabe, várias empresas utilizam do seu perfil, né, das informações que você compartilha, das informações que você recebe e de outras informações relacionadas a você para fazer publicidade no meio digital, para impulsionar produtos, impulsionar publicações, impulsionar vídeos, e todas essas informações estão no ambiente digital e podem ser objeto de fins lícitos, mas de fins ilícitos também, de fins que contam com o seu consentimento e fins que não contam com o seu consentimento. Podem ser utilizados para finalidades boas, para situações que vão levar ao progresso da sociedade e para situações que não vão levar ao processo da sociedade. Bom, e como que nós fazemos isso? É para isso que nós criamos a LGPD. A LGPD é uma das leis em que o direito criou para regulamentar uma nova tecnologia. O direito criou a Lei Geral de Proteção de Dados por várias questões, pelo grande fluxo de dados, pela utilização do Big Data, mas principalmente pela utilização de dados pessoais, e para que esses dados pessoais sejam utilizados com o consentimento do proprietário, né, do titular desses dados. Voltando para o nosso material, é errado usar esses dados pessoais? Não. A resposta é não. Na verdade, é muito comum, como eu disse, né, e sempre aconteceu. Você deve estar se perguntando, professor, é só por causa do Big Data? É só por causa das novas tecnologias que essa situação aconteceu? Eu respondo para você, não. Não. Não é uma exclusividade do nosso tempo o tráfico de informações. Se retornarmos a um tempo que não havia internet e determinada pessoa quisesse vender um imóvel, outras pessoas se dedicavam exclusivamente a que essa pessoa que quer vender o imóvel encontrasse outra pessoa que queria comprar. O corretor de imóveis, que é a pessoa que faz esse tráfico de informações, recebia um valor significativo por aproximar o comprador do devendor. Veja que, assim como o corretor de imóveis fazia esse tráfego, hoje nós temos esse tráfego se dando por outras plataformas. Informações úteis podem sim ser compartilhadas, mas dentro de critérios. Voltando para o nosso material, a LGPD se torna necessária por dois motivos. O primeiro é o contexto e o segundo é o consentimento. Como assim, professor? Contexto porque, como eu disse para vocês, a fase mais recente do desenvolvimento tecnológico e o Big Data amplificaram o potencial de utilização dos dados pessoais. Se anteriormente era só para a venda de imóveis, se anteriormente era para situações específicas, hoje nós temos uma infinidade de aplicações. Seja para desenvolvimento de produtos, seja para comércio, seja para aproximar compradores de vendedores, ou seja para desenvolver um novo produto, um novo desenho, um novo vídeo, os dados são utilizados. E o segundo, tão importante quanto o contexto, é o consentimento. Por quê? Para permitir a utilização de dados sem violar a intimidade, a privacidade e a autodeterminação. É necessário o consentimento do usuário. Eu peço a vocês que mais uma vez me permitam explicar
é autodeterminação? Auto faz menção a nós mesmos, né? Auto faz menção a mim, como indivíduo. Se eu falo de autodeterminação, é o meu poder de determinar determinada situação da minha vida, né? Determinar alguma situação da minha vida. Se eu estou falando de autodeterminação informativa, estou relacionando a determinar como as minhas informações vão ser compartilhadas na internet. Voltando ao nosso material, nós também vemos questões como intimidade, privacidade e o consentimento do usuário. Todos esses termos serão trabalhados na nossa disciplina. Bom, como eu disse para vocês, as relações jurídicas no contexto do direito digital geram direitos e obrigações, bem como violações a bens juridicamente tutelados, ocasionando a necessidade de regulamentação. E por isso que a LGPD se tornou necessária. Por isso nós precisamos da LGPD. Bom, a privacidade digital é uma recente demanda da sociedade. Como assim? Eu vou explicar melhor depois por que ela é uma recente demanda da sociedade. Assim como a privacidade física, no lar, em conversas reservadas, é um valor essencial. Também a privacidade digital se tornou um desejo da sociedade moderna. Bom, um exemplo muito claro é que, não sei vocês, mas quando eu era criança, a fofoca entre os vizinhos se dava pelos muros divisórios das casas, né? Todo mundo dividia e as situações constrangedoras eram divididas no boca a boca ali. Esse boca a boca, essa fofoca, ela sempre foi danosa. Nunca foi algo saudável, né? Mas que é praticado de maneira muito comum se ver essa prática. Mas a fofoca, ela era limitada ao contexto da própria vizinhança. Dificilmente pessoas distantes daquele local saberiam dessas situações vexatórias da fofoca em si. Hoje não. Hoje você tem condições de acompanhar de maneira quase ao vivo todos os seus astros, tudo que eles fazem. As informações são praticamente instantâneas. Acontece um determinado fato, ele se alastra com uma velocidade impressionante e até incontrolável. A LGPD decorre dessa necessidade de que esses fatos, essas informações pessoais, esses dados sobre você não cheguem ao conhecimento de terceiros, ou melhor dizendo, que suas informações somente sejam compartilhadas com o seu consentimento. Voltando ao material. Por isso que nós falamos que é uma demanda da sociedade, e é recente justamente pelo contexto da inovação. Bom, a partir de 1990, nós podemos observar um novo desenvolvimento de um modelo de negócio da economia digital. Talvez aqui no Brasil isso tenha acontecido um pouco mais tarde. Mas, a partir de então, passou-se a ter uma dependência muito maior dos fluxos internacionais de bases de dados, especialmente relacionados às pessoas, viabilizados pelos avanços tecnológicos e pela globalização. Eu acho interessante ressaltar
que até pouco tempo atrás, as compras internacionais, elas eram motivo de até um certo sofrimento, porque você precisava dominar a língua do país que você estava comprando, você precisava dominar os trâmites alfandegários e toda uma situação complexa. Recentemente, multiplicaram-se sites que vendem os produtos mais diversos diretamente da China e de outros países, que era uma situação impossível de acontecer, você fazer pequenas encomendas de um país que está do outro lado do mundo. Hoje não, hoje é possível. E isso acontece, né, esse tipo de interesse, esse tipo de tecnologia, também torna necessário o tráfego de dados, porque como que a pessoa que adquire, que vende o produto, vai chegar até a pessoa que adquire? Como que acontecerá o marketing dessa venda? Como que acontecerá toda essa comunicação entre o vendedor e o comprador? Certamente envolverá tráfego de dados. Voltando ao nosso material, a globalização causou essa oportunidade. E aí, a LGPD se dedica, como eu já disse, à privacidade, né? À autodeterminação informativa, ou seja, a capacidade do indivíduo de dispor sobre os próprios dados, a liberdade de expressão, informação, comunicação, a inviolabilidade da honra, intimidade e imagem e o desenvolvimento econômico. Mas atenção, tá? O professor colocou uma seta de atenção sobre a possível colisão de direitos. Porque, como eu disse para vocês, a privacidade vai colidir com a liberdade de expressão, assim como a autonomia, autodeterminação informativa. E, ao mesmo tempo, todos esses outros fundamentos vão colidir com o desenvolvimento econômico. Porque o que freia o desenvolvimento econômico é justamente os outros interesses, né? Como a privacidade, a autodeterminação informativa. E por que o professor fala isso para vocês? Porque para nós entendermos o contexto da aplicação da LGPD, nós precisamos entender a colisão desses direitos, desses interesses. E, inclusive, que essa colisão vai se dar no plano extraterritorial, ou seja, internacional, fora do Brasil. Para a gente compreender melhor o que é LGPD, nós precisamos tratar sobre dados pessoais. O que são, então, dados pessoais? Segundo a lei, segundo a LGPD, é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificado. Como assim identificado ou identificado? Você precisa saber que aquele dado é relacionado a determinada pessoa ou, por meio daquele dado, você precisa conseguir identificar aquela pessoa. Ou seja, esse dado é do professor Diego ou, analisando todos os dados, eu consigo compreender que aqueles dados, contextualmente, são do professor Diego. Então, dessa forma que eu sei quais são os dados pessoais. Voltando para o nosso material, além de dados pessoais, eu tenho os dados pessoais sensíveis. Quais são os dados pessoais sensíveis? Professor, é das pessoas que são sensíveis? Não. Dado pessoal sensível é aquele que revela um assunto sensível, como raça ou etnia, religião, posição política, orientação sexual, entre várias outras. São dados que algumas pessoas, por motivos óbvios, têm grande interesse de que não sejam descobertos, ou que não sejam descobertos por qualquer pessoa. Por isso, esses dados sensíveis, eles têm um tratamento mais pesado, né? Mais robusto dentro da LGPD.
E quando nós falamos de tratamento de dados, nós temos algumas figuras. Você já conhece quem é o titular de dados. O titular de dados é qualquer pessoa. O titular. O titular de dados é qualquer pessoa, físico ou natural, que possua dados. Esses dados, eles podem ou não ser compartilhados. Quando são compartilhados, nós vamos ter outras figuras. A primeira delas é o controlador. E quem é o controlador? Segundo a lei também, é a pessoa natural ou jurídica, pode ser de direito público. Professor, o que é uma pessoa jurídica de direito público? Um estado, um município, a União, autarquias. Qualquer pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica é uma pessoa criada, uma ficção criada para desenvolver determinada tarefa. Por exemplo, uma pessoa de direito público pode ser o município da cidade onde você mora. Outra pessoa de direito público pode ser um banco, por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Uma pessoa jurídica de direito privado pode ser um banco privado, como vários que a gente conhece, o Santander, o Bradesco, vários outros bancos. Tá? Pessoas jurídicas de direito privado são várias empresas que desenvolvem atividades. Bom, então você está dizendo que o controlador pode ser tanto uma pessoa de direito público quanto uma pessoa de direito privado? Sim, com certeza. O que vai só ser pessoa jurídica é suficiente? Lembrando que também pode ser uma pessoa natural, tá? Pode ser uma pessoa como eu ou você. Bom, só ser uma pessoa é suficiente? Não. Ela também tem que deter o quê? Competência para tomada de decisões relativas ao tratamento de dados. Gente, o mais importante de tudo isso daqui, é a tomada de decisão. O controlador é quem toma a decisão sobre o tratamento de dados. Como identifica o controlador? O controlador é a pessoa que toma decisão relativa ao tratamento de dados. E o operador? O operador também é a pessoa natural ou jurídica, também pode ser de direito público ou privado, que realiza, em nome do controlador, o tratamento de dados pessoais. Então, o operador está a serviço do... O operador, ele sempre está a serviço do controlador. Ou seja, o operador age em nome do controlador. E por fim, lembra que eu falei para vocês na aula passada que na aula passada que a LGPD tinha criado uma nova profissão? É essa daqui, a de encarregado. E quem é esse encarregado? A pessoa indicada pelo controlador e pelo operador para atuar como um canal de comunicação entre aquele controlador e os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, o encarregado é apontado pelo controlador e pelo operador e ele vai fazer o meio de campo entre eles e a ANPD e o titular. A gente tem que entender que o encarregado ele faz o meio de campo entre essas duas pessoas, tá?
Primeiro, ele é indicado pelo operador e pelo controlador, e ele faz o meio de campo entre a ANPD e o titular. Mas, professor, o que é tratamento de dados? O que eu posso considerar, segundo a LGPD, tratamento de dados? É toda operação que é realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, transferência, difusão ou extração. Tá? Isso daqui está na LGPD. Tá? Esse texto foi tirado da LGPD. Então, perceba que o tratamento de dados é uma função muito complexa. Bom, aqui, caro estudante, é importante você saber que você não precisa conhecer a fundo toda a operação de tratamento de dados. Você precisa conhecer quem é o controlador, você precisa conhecer quem é o operador, quem é o DPO ou encarregado e quem é a ANPD. A ANPD, como vocês viram agora há pouco, é a Agência Nacional de Tratamento de Dados. Ela é responsável por analisar e fiscalizar todos os controladores, operadores e DPOs e também punir essas pessoas quando houver incidentes de vazamento de dados ou de violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Voltando ao nosso material. E tudo bem, eu já sei que eu posso tratar dados da maneira correta e eu sei que eu posso tratar da maneira errada. Mas qual é a maneira correta de se tratar dados? Bom, primeiramente, você precisa do consentimento do titular. E o que é esse consentimento do titular? Manifestação livre, informada e inequívoca. O que é inequívoca? É que não há dúvida. Essa manifestação livre, informada e inequívoca tem que ser feita pelo titular, que concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bom, e aqui nós temos várias situações importantes. A primeira é que a manifestação deve ser livre e inequívoca. Vocês já viram lá nos sites que aparece uma janela, né? Está falando de, você concorda com as nossas políticas? Aí tem um monte de janelinha assim, tudo ticada já. Isso daqui não pode, tá? Isso daqui não é manifestação livre, informada e inequívoca, tá? Por quê? Porque essas janelas aqui não podem estar preenchidas, né? O titular de dados, ele tem que acessar essas informações, ele tem que compreender o que está acontecendo ali e ele tem que voluntariamente concordar, tá? Se tiver qualquer problema nesse consentimento dele, o operador, o controlador e o DPO podem ser responsabilizados, assim como a empresa. Bom, mais uma situação. Essa finalidade tem que ser determinada. Ou seja, eu não posso dar uma finalidade genérica. O que seria uma finalidade genérica? Bom, genérica seria a finalidade de exercer qualquer tratamento de dados, ou tratamento de dados para comércio, ou tratamento de dados para pesquisa. Eu tenho que falar qual pesquisa eu vou fazer, para quem que eu vou direcionar esses dados, tá? Então, a autorização não pode ser genérica. Ela tem que ser dada por meio escrito ou por meio idôneo. Professor, mas e aquela caixinha lá que aparece para eu fazer assim? Isso daqui pode? Pode. Isso é um meio idôneo.
a pessoa que faz o tratamento de dados tem que arquivar essa comunicação e caso você venha a se insurgir, você pode questionar isso. Bom, outra coisa importante é que os dados não podem ser tratados sem um bom motivo, né? E agora me acompanha aqui. Os dados, eles devem ser tratados com uma função relevante. A função do tratamento daqueles dados deve ser boa. O comércio pode ser? Pode. Ah, eu estou à procura de novos consumidores. Pode? Pode. Ah, eu estou à procura de pessoas de determinada etnia para persegui-los. É um bom motivo? Com certeza não. Então, o tratamento de dados ele deve ser utilizado de maneira idônea, de maneira boa. Lembra do compliance da aula passada? Então, eu tenho que ter normas, seja dentro da própria empresa, seja fora dessa empresa, para que o tratamento de dados siga fielmente, inclusive respeitando a opção do titular de dados, respeitando os limites impostos, os limites da aceitação desse meu titular de dados. Por isso que a nossa autorização, né, que o consentimento não pode ser genérico. Voltando para o nosso material. Quais são motivos relevantes? Obrigação legal, administração pública, órgãos de pesquisa, proteção de crédito. Bom, e quais são os direitos desse titular? Bom, os direitos do titular, como eu disse, é que o tratamento seja feito de maneira específica, né? A autorização tem que ser específica e a finalidade, a utilização tem que obedecer essa autorização específica. Ele tem que saber também da forma e da duração do tratamento. Ele tem que saber quem que é o controlador, né? E das suas informações do seu contato. Ele tem que saber das informações sobre eventual uso compartilhado. Tá? Pode acontecer? Pode, mas ele tem que ser informado. E da finalidade do compartilhamento. Veja que é muito sério. Não basta somente coletar os dados e sair utilizando. Eu tenho que seguir um rígido controle desses dados. Tá? Independente de qual função você esteja, seja controlador, operador ou DPO, você precisa seguir essas regras. E aí, esses agentes, tá, vão ter o que? Responsabilidade. Não utilizou os dados da maneira que foi consentida, podem sofrer sanções. Tá? Os direitos do titular estão lá no artigo 18. Tá? E uma vez que eu dei o consentimento, eu posso retirar? Pode. Você pode desistir? Pode. Tá? Está lá no artigo 20 da LGPD. Bom, e aí, preciso voltar para vocês que, além disso, além da LGPD, eu preciso tratar outras informações com sigilo, não só os dados pessoais, mas também os dados da própria empresa, o balanço fiscal, as informações sobre a propriedade intelectual daquela empresa. Várias outras informações também devem ser protegidas. E vamos observar como isso acontece. Bom, primeiro, para títulos do nosso estudo, o que é informação? Informação é um conjunto de dados organizados que pode lhe fornecer o quê? O conhecimento sobre determinada coisa, pessoa ou fato. Na verdade, informação é todo conhecimento, praticamente, né? E qual a sua relação com o direito digital? Gente, o direito digital praticamente lida somente com informações, né? Tudo que a gente digitaliza, tudo que a gente leva para o ambiente digital é informação, né? E faz menção a coisa, pessoa ou fato. Bom, e o que é então segurança da informação? É o conjunto de orientações, normas, procedimentos
políticas e demais ações que têm por objetivo proteger o recurso informação, possibilitando que o negócio da organização seja realizado e sua missão seja alcançada. Bom, comigo aqui, pense você, imagine qualquer empresa, imagine o ramo de atuação dela. Certamente essa empresa que você pensou, como eu pensei numa instituição bancária, tem dados a serem protegidos. Sejam dados internos, dados de clientes, né? Sejam dados da própria instituição, operações mercadológicas, né? Intenções de expansão, intenção de aquisição, fusão, várias operações. Se ela não proteger essas informações, os concorrentes dela podem saber dessas informações e praticar concorrência desleal, utilizar essas informações contra a própria empresa. Por isso que é necessário termos atenção para a segurança da informação. Voltando para o nosso material. A segurança da informação é obtida a partir da implementação de um conjunto de controles, incluindo políticas, processos, procedimentos, estruturas, organizações e funções de hardware e software. Esses controles precisam ser estabelecidos, implementados, monitorados, analisados, criticamente melhorados onde necessário, para garantir que os objetivos do negócio e a segurança da organização sejam atingidos. Isso daqui, pessoal, está relacionado com o compliance. Tá? Isso daqui está muito relacionado com o compliance. Por quê? Porque o compliance, como eu falei para vocês, ele visa o bom funcionamento da empresa. Ele visa as boas práticas, que são as melhores práticas para o desenvolvimento daquela atividade. Com certeza, a segurança da informação está relacionada de maneira muito próxima com a segurança da informação, né? Segurança da informação e compliance estão intimamente relacionados. Voltando para o nosso material. Nosso LGPD, no artigo 46, vai falar que o quê? Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ilícitas ou de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Mais uma vez, ele está apontando para o compliance. Como que o controlador, o operador, vão proteger esses dados? Por meio de uma conduta antecedente, né? Por meio do compliance. Na segurança da informação, implica no que a segurança da informação implica para os agentes de tratamento. Bom, adoção de mecanismos de garantia de integridade, da confidencialidade e da disponibilidade dos dados que estão em tratamento. Quando houver um incidente de segurança, o chamado vazamento, a autoridade nacional e o titular devem ser comunicados. Ou seja, uma vez que houve a quebra da segurança e os dados pessoais que estavam aqui foram expostos, todos os agentes de tratamento têm a obrigação de comunicar tanto o titular, como a ANPD. No que a segurança da informação implica para os agentes de tratamento? A privacidade pelo desenho, Privacy by design. Todos os passos para a elaboração de um produto ou de serviço deve observar a segurança da informação. Gente, isso daqui, mais uma vez, é compliance. Professor, você só fala desse tal compliance, eu adoro. Mas como é que você garante que desde a ideia da pessoa, desde a ideia da pessoa até o final da linha produtiva, quando esse produto é vendido, como você garante que todo esse processo, desde a ideia até a fabricação, os procedimentos de marketing, em todo esse procedimento, os dados vão ser respeitados? Somente
por meio de uma intensa preocupação na proteção de dados. Por isso é que é importante falarmos de segurança da informação. E por isso que eu já relacionei aqui, né, antecipei esse slide conversando com vocês, porque informação e compliance estão intrinsecamente ligados. Tá? Bom, e aí, como isso se dá na prática, professor? Bom, com a elaboração de regras, de boas práticas e com o fim da organização, que é agente de tratamento de dados e se utiliza de dados em sua atividade. Tá? Bom, o artigo 50 da LGPD estabelece que todos os controladores e operadores, né, poderão estabelecer regras de boas práticas, adequando as especificidades dos dados tratados. Essa prerrogativa é uma maneira de mitigar a responsabilidade por eventuais problemas no tratamento de dados, como os vazamentos que nós já vimos. Professor, mas e se eu não conseguir? Né? E se acontecer esse vazamento, mesmo eu tendo feito o tratamento adequado? Bom, a ANPD pode te aplicar sanções. A primeira dela é a advertência. Depois, passa para a multa. Até 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada a 50 milhões de reais, uma bagatela, né? Além de multa diária e de publicização da infração após ela ter sido confirmada. Veja que esse cenário é muito desfavorável para a empresa. Qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de atuação da ANPD é desfavorável. Dói no bolso, dói na reputação, dói de várias formas. Por isso que o erro ele tem que ser mitigado, ele tem que ser combatido antes mesmo que ele aconteça. Voltando para o nosso material. Além disso, pode haver o bloqueio de dados pessoais relacionados à infração, eliminação de dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por até 6 meses, prorrogável por igual período, ou seja, pode ficar 1 ano suspenso, suspensão do exercício das atividades de tratamento de dados por até 6 meses, também prorrogável por igual período, proibição total parcial do exercício de qualquer atividade de tratamento de dados. Veja que se os dados são necessários, se o tratamento de dados é necessário, esse tipo de proibição é a máxima. É o que pode decretar que uma empresa, a falência de uma empresa ou não. Né? No cenário atual, não poder tratar dados pode implicar na falência. Bom, e aí é muito importante que você domine esse conteúdo. Você tem outros materiais à sua disposição, então aconselho que você consulte. O tema LGPD está em voga, né? Está eclodindo, está tomando a cena nas discussões de direito cibernético e você precisa estar atento. Então, não pare seu estudo por aqui. Convido você a continuar os estudos com as suas atividades extracurriculares. Seguindo para o nosso próximo tema, falaremos sobre o direito de arrependimento. E qual que é o direito de arrependimento? Né? Direito de arrependimento é a possibilidade de um consumidor desistir da compra sem um motivo que possibilite, ou seja, o produto e o serviço não precisa ser defeituoso, basta que a vontade do consumidor mude. Bom, veja você, um exemplo muito simples. Você comprou uma camiseta do seu time do coração, esperando que ele ganhasse aquele tão sonhado título. Porém, quando você pediu a camiseta, você tinha essa expectativa. Só que seu time frustrou, não ganhou aquele campeonato. E ao invés de estar feliz pela disputa, você ficou triste, você não quer mais saber do seu time, você não quer mais aquela camiseta. Você pode devolver esse produto? A resposta, como várias outras do direito, depende. Por onde você comprou? Se você comprou pela internet e
você está dentro de um prazo de 7 dias desde da compra, você pode devolver esse produto sem nenhum motivo aparente, sem vício. E o nome disso é direito de arrependimento. Agora, do título que o seu time não ganhou, infelizmente isso não tem remédio. Voltando ao nosso material, o direito do arrependimento é um direito está compreendido no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 49, e fala explicitamente, o consumidor pode desistir do contrato. O contrato é a compra e venda, é o pagamento, né, para adquirir a camisa do seu time do coração. E você percebe que o professor é muito bom em desenhar camisetas, né? Tá bom, você entendeu que é uma camiseta. Para isso, ele tem um prazo de 7 dias, contados da assinatura do ato ou do recebimento do produto. Normalmente, quando você compra pela internet, né, quando o produto é da internet, você é do dia que ele chega na sua casa. E aí, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer na forma do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Tá? Ah, comprei a promoção daquele ômega 3, daquele suplemento vitamínico. Chegou em casa, eu posso devolver? Pode, claro, tem 7 dias para isso. Mas, e aí o direito de arrependimento, ele não impõe justificativos e pode ser exercido independentemente da vontade do comerciante, podendo ser compreendido como direito potestativo, cuja escolha cabe apenas para o consumidor. Bom, primeira coisa, eu quero que você saiba que o direito de arrependimento não se confunde com o direito de substituição desse produto, de ressarcimento ou de indenização, caso haja vício ou falha, vício no serviço ou no produto. Isso é uma outra situação e depende de defeito. O direito de arrependimento não depende, tá? E quando eu falo que é um direito potestativo, é que a outra pessoa não precisa concordar. Isso que é um exemplo de direito potestativo? É o casamento. Você casou. Você é obrigado a continuar casado com a pessoa? Não. Se caso você desista do casamento, você não queira mais estar casado, basta a sua vontade para que o casamento seja desfeito. Isso é um exemplo de direito potestativo, um direito que não precisa da concordância da outra parte. Assim também é o direito de arrependimento que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Voltando ao nosso material, nós vamos falar agora sobre o Marco Civil da Internet e a herança digital. Bom, inicialmente, a gente precisa lembrar que a internet era uma terra de ninguém há pouco tempo atrás. Terra de ninguém é uma expressão usada para quando não há regulamentação. A terra de ninguém era utilizada muito anteriormente no mercantilismo, quando não existia um Estado que controlava determinada região, como aqui o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, ele não era terra de ninguém, mas havia terras de ninguém, né, espalhadas pelo mundo, e aí a expansão marítima fez com que nós buscássemos, nós não, né, os europeus buscassem outros mercados. Bom, isso foi em outra onda de tecnologia. Naquela época também se teve dificuldade, mas quem pode fazer, né? Quem pode fazer essa expansão marítima? Inclusive, ocasionou-se guerras por causa desse conflito. Hoje, não é diferente. Hoje, a nova tecnologia, a internet, abriu vários problemas, que ainda, alguns deles, não encontraram solução. E o Marco Civil da Internet foi uma resposta do Brasil para a utilização da internet. A internet, ela começou muito antes, né? Meados dos anos 90, se popularizou aqui no Brasil. Esse uso da internet não tinha
um olhar atento até que os problemas começaram a se massificar, se intensificar. E assim como no caso do Uber, que nós falamos na aula passada, a sociedade postulou, né? A sociedade amadureceu, criou essa vontade de resolver esse problema. Qual que é esse problema, professor? Bom, o primeiro deles, e mais intenso, é a liberdade de expressão. É a utilização, né, de perfis para agredir pessoas, para cometer crimes. Sim, hoje são considerados crimes digitais. O que se faz na internet gera uma falsa sensação de impunidade, mas isso tem mudado e cada vez mais a utilização da internet é vigiada, é assistida e gera responsabilidade. No caso específico do Marco Civil da Internet, ele serviu como ferramenta para esse amadurecimento do tema, para o amadurecimento da utilização da internet dentro do direito, dentro das normas do ordenamento jurídico. Vamos ver isso no nosso material? Bom, o Marco Civil da Internet foi de 2014, mas o projeto de lei dele é muito anterior, né? Já era uma necessidade muito anterior a 2014. Ah, professor, então você está querendo dizer que demorou? Com certeza, tá? E o objetivo princípio é mais importante, é o de regular as relações sociais entre os usuários de internet. Sim, várias pessoas se relacionam hoje pela internet, cada um de sua plataforma, né? Inclusive de maneira afetiva, as pessoas se relacionam pela internet. E aí, esse tipo de relação, que não precisa ser afetiva, né? Mas esse tipo de relação, ele precisa de uma diretriz, de uma orientação. Ou pelo menos, caso surja um conflito, é o direito, tá? É o direito que tem que resolver esse conflito. Por isso ele cria normas. Bom, e aí eu tinha um lapso legislativo, um gap, né? Um vazio de lei sobre a utilização da internet. E o Marco Civil da Internet reúne os direitos e as garantias fundamentais dos usuários da internet e fixa as responsabilidades, deveres e obrigações dos provedores de internet, além de dar outras providências específicas. Bom, você se recorda que na primeira aula eu falei sobre os direitos fundamentais, os principais direitos de uma pessoa como eu e como você. Esses direitos estão salvaguardados na Constituição e de maneira bem difusa, né, dispersa pela Constituição. Mas no artigo 5º, com certeza, nós temos vários. Nesse mesmo artigo 5º, nós temos direitos à honra, intimidade, liberdade, e todos eles precisam ser respeitados no contexto da internet. O Marco Civil da Internet, então, tenta proteger esses direitos, proteger essas relações virtuais que nós falamos. Voltando ao nosso material, nós criamos um dilema sobre o direito de expressão, tá? E aqui eu acho interessante porque é bem recente, né? Eu preciso conciliar esse direito de expressão com os demais direitos constitucionais. Não é só o direito de expressão. Eu tenho outros direitos tão relevantes como o direito à crença, né? À liberdade religiosa e vários outros, né? Veja, hoje, né, essa notícia é super recente e ela fala que o Monark é uma figura pública aqui que tem um podcast muito famoso, né? E ele fez uma fala muito controversa sobre a defesa de um partido nazista. O Monark recentemente fez uma manifestação pela defesa de um partido nazista. E no próprio programa, isso já foi debatido, a questão se tornou endêmica, né? Tomou as redes sociais.
Isso ocasionou a saída desse monarca. Esse monarca era um dos proprietários. Ele teve que, inclusive, deixar o quadro social, ou seja, ele teve que deixar de ser dono de toda dessa empresa. Por quê? Por causa de uma declaração que ele deu. Óbvio, uma declaração muito pesada, uma declaração que mexeu com toda a sociedade judaica, que teve toda uma repercussão. E esse posicionamento dele teve graves consequências. Por isso que na internet nós precisamos ter esse cuidado, né? Esse tipo de cuidado com o que se fala, a maneira como se fala e os reflexos dessa fala, né? A cultura do cancelamento, que é mais recente, ela funciona como um freio da própria internet às situações que surgem. Às vezes para o bem, às vezes de maneira legítima, às vezes de maneira negativa. E por que é importante a gente ter uma resposta legal já? Para que esse conflito, essa situação que é gerada, né, na internet, que ela encontre uma solução adequada, nem gravosa demais, nem ínfima demais. E é por isso que nós precisamos amadurecer todo esse debate. Voltando para o nosso slide. O Marco Civil da Internet, como que ele vai ajudar nesse processo, então, de amadurecimento? Ele estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina como os problemas devem ser tratados. Professor, você citou agora o caso de uma pessoa que se retirou de uma empresa dado isso. Isso foi uma atitude da própria empresa, não se sabe como isso aconteceu, né? Para tentar frear o cancelamento da empresa, para tentar frear que os seguidores, as pessoas que consumiam aquele tipo de o conteúdo produzido, não deixassem de o fazer, né? Isso é uma medida da própria gestão da empresa. O que se fala aqui, a intenção do professor é trazer uma resposta legal, né? O Marco Civil ele tem que se posicionar a esse tipo de situação, né? Criminalizando algumas delas, tornando efetiva essa medida. Voltando ao nosso material, ao tempo que faz isso, ela valoriza os direitos humanos. No caso que o professor citou, era o direito à manifestação ética, religiosa. Por quê? Porque o posicionamento do apresentador colidia com a comunidade judaica, tanto que a imprensa internacional se posicionou, né? E, claro, né, é sempre importante lembrar que o professor não está fazendo nenhum juízo de valor, só está narrando uma situação que aconteceu, né? Com o intuito de mostrar para vocês como isso pode acontecer na internet. Então, o Marco Civil da Internet valoriza os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade, o adequado exercício da soberania nos meios digitais e o respeito à diversidade e à pluralidade, né? Aqui a gente tem uma ótima resposta para o conflito que o professor acabou de trazer. E também nós temos uma responsabilidade pelos provedores de internet. O que você precisa entender aqui, né? Que quando houver um interesse relevante, o provedor de internet precisa fornecer dados e registro de conexão às autoridades. Bom, pense que teve uma determinada situação envolvendo um usuário. Esse usuário teve dados vazados, né? Teve alguma situação importante para ele. Ele recorre ao judiciário, né? E o judiciário vai lá no provedor de internet. Esse provedor de internet, ele tem o quê? Quando houver um interesse relevante, que é o caso do nosso amigo aqui, ele tem a obrigação de fornecer os dados e os registros de conexões que forem necessários para averiguar essa situação aqui. Bom, e aí, o que pode ser, né? Essa responsabilidade pode estar relacionada com o caching, que é o armazenamento das informações, o hosting, que é a hospedagem de sites, e o linking, que é a vinculação das informações, né?
E agora eu pergunto a você, você sabe o que é herança digital? Você sabe o que é herança digital? Porque a gente pensa isso de várias formas, né? Primeira vez que eu estudei o tema, eu pensava que herança digital era a história que nós trazemos, né, da nossa internet, mas não é, né? O que significa herança digital? Herança digital é todo o espólio, né? Todos os bens, todos os dados, com ou sem valor econômico, relacionados a uma pessoa que faleceu. Esses bens, eles podem ser transmitidos, ou seja, eu posso passar para os meus herdeiros esses bens? Eu posso vender esses bens, esses dados, né? Sim, é verdade. A resposta é sim. E é para isso que nós debatemos o que é herança digital. Vamos ver o nosso material? Bom, é necessário lembrar que a herança digital compreende o que? Uma universalidade de bens e direitos deixados por quem faleceu. Alguém faleceu e os seus herdeiros têm direito, né, a todos esses dados. Ou seja, os dados serão endereçados aos herdeiros. Os bens, atualmente digitais, são considerados ativos, né? Ativos é tudo que pode gerar dinheiro, né? Ativo é tudo que pode gerar dinheiro, né? Ou, além disso, que possui um valor para o jeito. É só financeiro esse valor? Não. É financeiro, entre outros, né? Emocional, psicológico, né? Moral, né? Não se trata somente de dinheiro. E eles podem ser transmitidos, seja por transmissão voluntária, ou seja, que uma pessoa vende por meio de dinheiro para outra, né? Ou no caso de falecimento, para os herdeiros dessa pessoa. Para os herdeiros. Então, a herança digital, né, os bens, os ativos, podem ser transmitidos. O nome dessa transmissão aqui é intervivos, quando as duas pessoas estão vivas, e essa aqui é mortis causa, que passou pela morte do devedor. Bom, os bens digitais, eles podem ser compreendidos como registros, né, e arquivos eletrônicos, como redes sociais, e-mails, milhas aéreas, moedas virtuais, né? Lembra dos bitcoins? Os bitcoins integram a herança digital, além de músicas e livros, né? Eles podem ser comercializados e transmitidos aos herdeiros, como a gente acabou de dizer. Entretanto, quando há registro e arquivos que não tenham conotação patrimonial, como contas de mensagens trocadas, como e-mails, MSN, WhatsApp, bônus em jogos, né, que não podem ser convertidos em dinheiro, imagens e fotos sem apelo comercial, e, entre outros, a questão ganha maior complexidade. Como assim, professor? Ela ganha maior complexidade porque os ativos que não tenham valor, né, econômico, que tem outro tipo de valor, eles geram dúvida nos doutrinadores se pode haver ou não essa transmissão. Tá? E por que gera essa dúvida? Porque nós temos toda uma estrutura, né? Nós temos toda uma estrutura para o comércio de bens. Nós temos toda uma situação que é organizada para o comércio de bens. Nós falamos na aula passada sobre as instituições financeiras e como que é organizado o tráfego de dinheiro entre as instituições e como que a própria instituição bancária atribui confiança a todo esse processo. Bom, para a transmissão de direitos de bens, né, eu tenho todo um sistema já feito. Agora, para a transmissão de contas, para a transmissão de e-mails e outras situações que não tenham valor econômico,
Isso já gera uma dificuldade, porque eu não consigo saber se o titular desses dados tinha a intenção de transmitir para os herdeiros. Vamos supor, determinado titular faleceu e tinha um amante, por exemplo. Ele pode querer que a cônjuge dele não tenha acesso a essas informações. E se eu permitir que ela tenha acesso a todo o acervo dele, toda a herança digital, ela com certeza terá. Não vai ficar feliz, com certeza, e com certeza terá acesso. A questão é, pode o herdeiro limitar o acesso? Ele tem que deixar alguma declaração em vida sobre isso? A família pode pedir, se não houver essa declaração em vida? São várias questões que surgem da herança digital que ainda precisam ser trabalhadas. Eu convido vocês a trabalhar comigo por meio das questões do material didático que acompanha essa disciplina. Voltando ao nosso material, temos mais uma questão, a neutralidade da rede. Pense comigo, todas as informações que trafegam na internet devem ter o mesmo regime, né? Pense, estão várias informações andando pela internet. Uma é de uma empresa bem valiosa. A outra é uma mensagem de amor que tá sendo encaminhada. Eu, hoje, né, vocês com certeza sabem disso, eu posso aumentar a velocidade dessa internet, né, dessa mensagem, desse dado, e diminuir dessa. Ou eu posso aumentar a velocidade da conexão e dar prioridade para esse dado e desprivilegiar esse, né, em razão do usuário, por ser uma pessoa ou ser uma empresa. A neutralidade da rede fala que isso daqui não pode acontecer. Eu não posso privilegiar ninguém. Eu tenho que criar condições de todos utilizarem. Eu tenho que criar condições para garantir a minha democracia online. Isso gera demandas, principalmente em aplicações que utilizam banda peer-to-peer e VoIP, além de telefonia via internet. Bom, e aí, o que se quer evitar é o traffic shaping. O que é isso? A modelagem do tráfego. Eu oriento as ondas da minha internet de maneira que eu possa privilegiar certos tipos de usuários e desprivilegiar outros tipos de usuários. E eu não posso fazer isso, né? Por quê? Por esse tipo de traffic shaping, os provedores promovem o acesso e impõem limitações ao titular pelo tipo de dado que está em tráfego. O artigo 9º do Marco Civil da Internet fala que o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica. Isonômica é igual, tá? Da mesma forma. Pacote de dados sem distinção pelo conteúdo, origem e destino, serviço ou terminal da aplicação. Veja que eu não posso fazer essa privilegiar ninguém. O servidor tem que tratar todo mundo igual, de maneira isonômica. Bom, e aí eu tenho todo um contexto sociológico. Antes de comentar sobre isso, quero que você me acompanhe aqui. Pense as modificações entre a sua geração e a geração de seus pais. Eu, por exemplo, fui criado, né,
acompanhei, como citei em outros exemplos da minha vida pessoal aqui, acompanhei exemplos da evolução que a internet trouxe para mim. Quando criança, quando adolescente, eu acompanhei e sou agraciado por ter feito isso, porque hoje eu tenho inúmeras facilidades. Meus pais, por exemplo, não tiveram nenhuma formação relacionada à internet. Todo o conhecimento que eles tiveram, né, dos aparelhos eletrônicos, veio dos próprios filhos. Eu, né, tive que ensiná-los. Você muito provavelmente faz isso com seus pais. A questão é que a digitalização transformou de maneira disruptiva toda a sociedade. A transformação ocasionada pela internet fez com que as pessoas mudassem, inclusive os comportamentos mudassem, inclusive as interações mudassem. Hoje, nós temos uma infinidade de pessoas que preferem o relacionamento digital ao pessoal. Hoje, nós temos, em razão da pandemia e várias outras circunstâncias que foram apresentadas, o trabalho também foi feito de maneira digital. Nós tivemos grandes avanços em decorrência da internet. A economia sofreria de maneira avassaladora em outro momento, pelo impacto da pandemia. Mas graças à tecnologia, graças à inovação, nós conseguimos superá-la de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva do que aconteceu com outras pandemias. Para se ter noção, outras pandemias dizimaram 1/3 da população, como aconteceu com a peste bubônica. Se nós conseguimos contornar a pandemia, foi graças ao avanço tecnológico. Mas, ao mesmo tempo, nós temos reflexos negativos. Nós temos que nos debruçar sobre as questões negativas que advêm do uso da internet. Como o ambiente digital, a vida digital, a digitalização das relações sociais afetam a nós. E isso é um aspecto sociológico que precisa ser refletido. E talvez não tenha sido feito a contento. Vamos olhar o nosso material? Bom, a internet é um verdadeiro fenômeno em si mesma. Um fenômeno sociológico. Sociológico porque tem a ver com social, com as interações sociais, que alterou a forma das relações e a percepção social de situações que no mundo físico seriam simplesmente banais. É profundo isso, né, pessoal? Mas eu gostaria que vocês entendessem que essa alteração, ela acontece. Hoje nós não podemos lutar contra toda uma situação que já aconteceu, que está consolidada nas nossas vidas. Nós não podemos parar simplesmente de usar o celular, mas nós podemos pensar em maneiras mais saudáveis de usar o celular. Nós podemos, temos acesso a inúmeros bens de consumo, mas as informações sobre esses bens, a disponibilidade também deve ser refletida. A maneira pela qual nós desenvolvemos as nossas atividades profissionais, econômicas, não sei se do outro lado aí temos empreendedores, mas também precisa ser repensada. A disrupção, essa alteração brusca trazida pelo advento da internet, mexeu com as cartas do baralho, dando novas oportunidades de jogo para empreendedores, para pessoas que queiram trabalhar com elas. Joseph Schumpeter, que é um filósofo, né, uma pessoa estudiosa, que foi objeto de estudos meus enquanto fazia o mestrado, ele apresentou uma teoria que fala que se chama destruição criativa. Nós temos ciclos de tecnologia que vão sucedendo. O primeiro ciclo foi da Revolução Industrial, é importante a gente saber que sempre houveram inovações. A primeira delas pode ter sido a escrita, pode ter sido a roda, pode ter sido várias outras coisas. Mas o que é importante é perceber o nosso
contínuo processo de evolução. Desde os primórdios, nós melhoramos nossa comunicação, nossa sobrevivência, melhoramos vários aspectos da nossa vida. Porém, chegamos no momento que nós temos capacidade de refletir como essa inovação chegou até nós. E como essas ondas de disrupção que o Joseph Schumpeter fala, alteram a nossa vida. Cada vez esses ciclos, né? Os primeiros ciclos foram muito demorados. Depois de uma revolução industrial para outra foram mais de um século. E hoje, do surgimento para a internet para agora foram poucos anos. E essa velocidade assustadora, imparável que vem pela inovação, ela deve ser refletida. Não porque nós queremos parar essa evolução e viver de maneira alternativa, isso também. Mas porque nós precisamos dialogar, entender esses reflexos, entender como nossas vidas são afetadas, qual é o bom uso da internet, quais são as boas práticas, o que eu quero realizar na internet, o que esperar de uma pessoa que está tendo acesso aos meus dados, o que esperar de uma pessoa que me assedia com produtos, como eu quero que isso aconteça. Essas alternativas, principalmente a Lei Geral de Proteção de Dados, elas surgem para que nós consigamos ter acesso a isso. A autodeterminação informativa é uma resposta muito adequada para todos esses conflitos. Como eu quero que os meus dados sejam disseminados, como eu quero que os meus dados cheguem às empresas, como eu quero que as empresas utilizem, se elas podem compartilhar ou não. Ainda, o contexto da LGPD é muito recente. O Marco Civil da Internet é um pouco mais distante, já está um pouco mais estabilizado na nossa realidade. Mas a LGPD, sim, precisa de um pouco mais de atenção. Principalmente porque ela propõe uma nova mentalidade sobre o tratamento de dados. Hoje, praticamente todas as empresas se utilizam do tratamento de dados em algum momento, seja na pesquisa para elaboração de produtos, seja na pesquisa para o melhoramento desses produtos, seja nos aspectos de marketing, buscando o mercado consumidor para o seu produto, seja na venda, buscando potenciais consumidores para esse produto, ou seja, posteriormente à venda, recebendo os feedbacks desse produto. Ou seja, a utilização dos dados tem finalidades inimagináveis. E nós precisamos, além de descobri-las e aproveitar as oportunidades, refletir sobre a maneira que isso vai se dar. O meu convite a vocês é para estudar o direito digital, junto comigo, pensar em soluções e se apaixonar, assim como eu, por essa matéria, pela inovação e pela necessidade. Não pense que porque o professor é do direito, que o professor não gosta de tecnologia, muito pelo contrário. E é por isso que, com muita satisfação, eu me despeço de vocês. Agradeço pelo seu tempo, pela sua presença e pela oportunidade de ser o seu professor. Um grande abraço e até a próxima aula.